Pessoal, nós vamos continuar nesse bloco. Esse bloco agora eu estou com a Alessandra e com a Olivia. Elas vão se apresentar agora e aí você vai conhecer um pouco onde elas estão, a região, um pouco da formação das duas. Você vai ter a formação delas fora, mas elas vão falar um pouquinho de quem elas são. Então vamos lá. Alessandra, quem é a Alessandra? Pode ficar à vontade. Tudo bem, Marcos? Obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar participando desse projeto belíssimo que você está criando. Bom, a Alessandra é a Alessandra Belmonte, ela é coach, master coach, especialista em inteligência emocional e em relacionamentos, e eu também tenho como formação ser nutricionista, eu sou nutricionista clínica. Então, ao longo do tempo de formação de coach, eu tenho atuado com mulheres que necessitam de motivação, que necessitam de posicionamento pessoal e também de restauração emocional, porque a gente trabalha com equilíbrio emocional. E a Olivia? Quem é a Olivia? Então, sou Olivia Furlan, também sou nutricionista, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também Master Coach em Relacionamentos e Inteligência Emocional e atualmente eu trabalho com mulheres que buscam a autorrealização, o autoconhecimento, afastar os medos que podem atrapalhar os relacionamentos, a convivência com o filho, com o marido, até mesmo no trabalho, buscando esse bem-estar, um relacionamento melhor aí, familiar, no trabalho e tudo mais. Show, show. Então, eu já vou assim, já meio que entrando na vida pessoal, assim, principalmente depoimento pessoal, que tem um peso, assim, né? Já as pessoas que nos assistem sempre estão participando dos cursos, sabe que a gente tem uma frase que diz que coach não merece ser coach se ele não tiver uma transformação. Então, Alessandra, primeira coisa, qual é o depoimento? Eu sei que tem várias coisas, mas o que você pudesse pontuar, qual que seria assim a transformação que teve na Alessandra? Nossa, absoluta. Né? O coach, na realidade, ele trouxe para a minha vida profissional um novo caminho, uma nova visão. Então, o coach teve uma função importante para eu me posicionar no mercado de trabalho. Então, isso fez com que eu e a Olivia criássemos um programa que se chama Transformação Pessoal nos Aspectos Nutricionais e eu senti a necessidade de que os meus clientes e pacientes, já que somos nutricionistas, sim, precisavam desse diferencial, dessa qualidade no atendimento. Só uma pergunta, esse processo vocês fazem, qual é a região que vocês atuam hoje? Nós atuamos em todo o Brasil, porque esse processo é presencial dentro do Espírito Santo, especificamente na cidade de Iconha, e online ou via telefone, via Skype para o Brasil todo. Ó, show. Muito moderno. Hoje nós já atendemos, Marcos, pessoas de Santa Catarina, pessoas de Maringá e do Rio de Janeiro. E de Minas. E de Minas, bem lembrado. Minas Gerais também. É muito legal, né? A gente vê que não tem fronteiras. Né? Não tem fronteiras. Ajudar as pessoas não tem fronteiras. A gente pode estar... Mas vamos lá, continue então. E o que aconteceu com você? Você tem esse programa e o que mudou assim? Mudou porque eu aumentei a clientela. Quando eu estipulei um nicho, o coach me trouxe essa visão, que eu tenho que ter um nicho de atendimento. Então, como nutricionista, eu não abraço o mundo, não por falta de capacidade, é porque eu quero me especializar em coisas, em aspectos específicos, né, do meu paciente, do meu cliente. O que trouxe para mim? Me trouxe um posicionamento, me trouxe empoderamento diante dos meus profissionais. Hoje nós trabalhamos como palestrantes em centros universitários, igrejas e empresas. Show. Então o coach ele trouxe essa mudança. Antes não, antes eu era apenas uma nutricionista de consultório que atendia X clientes, X pacientes por semana. Hoje não, hoje falta a Alessandra para poucos dias. Entendi. Abriu então... aquilo que você já tinha dentro, os recursos que estavam dentro, deu uma abertura para que você pudesse viver algo muito maior e muito melhor por causa de um processo, mas que já estava dentro de você. Sim. Precisava, na verdade, libertar um potencial. Isso, e a facilidade dentro de um consultório. Um exemplo, quando o paciente entra no consultório, o coach me faz enxergar ele com olhos que enxergam de fato, olhos ativos. Então ele passa mensagens para mim através do gestual dele. Através da forma que ele respira, como mexe as mãos, como passa a mão nos cabelos, o coach me faz entender esse paciente de uma forma mais completa.
Não é só o que eu escuto que ele fala, que às vezes não é totalmente a realidade. Na realidade, às vezes ele pode mentir com as suas palavras e a gente vê as emoções e os gestos dizendo outra coisa, né? Isso. É verdade. Ótimo, então, focando agora e trazendo a Olívia também, qual que é esse depoimento pessoal? Como é que é esse negócio assim? Como é que é? O que mudou na Olívia? Vai lá. Antes de tudo, eu também quero agradecer o convite, né, de poder proporcionar às pessoas o conhecimento dessa mudança que o coach pode trazer. Então, meu depoimento é o seguinte: no início do ano, eu sofri uma crise de síndrome do pânico, que eu não desejo para ninguém, porque é péssimo. Fiquei de cama, tremendo, não consegui trabalhar e não é legal. E aí, com o coach, eu consegui, assim, com ajuda também, né? Porque eu não fui passar pelo processo, né? Sim. Eu tive a crise, né? A síndrome do pânico. Fui convidada a participar do curso de coach. Sim. E lá a gente tem que ter uma troca, né? Sim. Então, eu fui paciente de uma estudante, né? Do curso. E me ajudou, assim, muito. Eu consegui identificar o que me trazia medo. O que me deixava naquele estágio de ansiedade, assim, absurda. Tomava remédio para controlado, tomava para dormir. E, assim, o que eu poderia fazer por mim para me deixar no meu estado normal, no meu equilíbrio? Porque pessoas que sofrem de síndrome do pânico não têm esse equilíbrio. O único lugar que eu me sentia segura era dentro do carro. Todos os outros lugares eu estava tremendo, eu estava suando, a fala fica tremida. Então, assim, eu consegui perceber com a ajuda do coach o que me trazia segurança, o que me causava insegurança e que agora eu posso ficar tranquila, como lidar com aquela situação. Então, hoje, quando eu percebo, nossa, eu estou começando a ficar ansiosa, eu falo, não, quem é você? Por que essa ansiedade aí está te tirando do seu equilíbrio? Eu consegui me conhecer e permanecer naquilo que para mim era o equilíbrio emocional. Então, assim, de tudo, além de conseguir ajudar as outras pessoas e enxergar as outras pessoas de uma forma diferente, o coach me ajudou muito a me conhecer. E conhecer os meus pontos fracos e os meus pontos fortes, deixar eles maiores do que o que trazia medo e pânico. Sabe o que você estava falando aí? Eu pensei em algumas coisas aqui. Primeiro a gente volta a falar de autoconhecimento e autotransformação. Eu me conheço, sei os pontos fortes que eu tenho, sei os pontos que eu preciso melhorar e a partir dali eu começo a fazer um processo. O segundo foi que a gente comenta direto nas aulas que eu não preciso ter todo o conhecimento para começar a fazer mudança de vida. Sim. E aí quando você fica falando, eu fico pensando assim, eu lembro de alguém, né, que ligava assim, será que eu consigo atender? Então assim, aquela coisa assim de respirar e ver, por exemplo, vocês duas aqui, eu vejo que tem uma ligação, porque a sua coach, né, tá aqui do lado, então ela é coach, é amiga, fez uma... E foi legal ver isso, porque a gente vê assim, é um crescimento, né? Você perceber que você pode ajudar a pessoa dentro do processo, porque você estava fazendo um processo em você. E ao mesmo tempo você está fazendo um processo no outro. Então, é um despertar e é aquela coisa assim, quando a gente permite que Deus atue, ou que a gente permite que as coisas aconteçam, então volta a falar, a gente tem que ter a ferramenta certa e a atitude certa. Então, a Alessandra conseguiu mudar quem ela era e ajudou a Olívia a estar fazendo todo um processo, né? Mas antes de todo o processo, teve assim, você quer? Sim. Né? Porque se realmente eu não tivesse tomado consciência que eu estava precisando mesmo, que aquilo estava me fazendo mal, que não era eu, nada teria acontecido. Por isso que eu acho que é atitude no sentido de tomar a decisão de fazer algo diferente. Então, assim, tem uma frase que foi citado, né, no outro bloco, que eu preciso de ajuda. É naquele momento que a pessoa para e fala assim, não, agora eu quero. Então, ou você faz um processo em você,
ou no seu caso, por exemplo, você buscar alguém que está próximo, alguém que você confia. O atendimento é muito importante, né? Se eu percebo que com as ferramentas que eu tenho, com o recurso que eu tenho, se não dá para avançar, então eu vou chamar um profissional para fazer isso para mim, para me ajudar, para que eu possa alcançar meu objetivo. É muito legal ter vocês duas juntas, viu? Eu acho que casa. Por que casa? Porque tem um porquê. Eu acho que Deus faz, Deus sabe o que a gente precisa fazer, e vendo vocês duas aqui, eu acho que casou, entendeu? Então, eu tenho uma contribuição até na participação da Olivia, por conta de que eu como coach, ela coachee, ela sendo a cliente, o coach ele é transformador, o processo de coaching é transformador, mas se ela não permitisse isso, não seria. E no caso da Olivia, teve um empoderamento muito grande do sucesso dela, que ela alcançou, foi o fato de que ela recebia da minha pessoa como coach as orientações, as ferramentas, mas ao mesmo tempo ela fazendo o curso de coach, se tornando, ela ia criando raízes fortes. Sim. Que fez ela ter uma excelente evolução no processo dela. Tem muitos clientes, tem muitas pessoas que me procuram para ser aqui, porque hoje eu quase não consigo atender mais, né? Porque eu atendo os alunos. Sim. Eu não atendo mais, não consigo atender uma pessoa que me procura de fora. E o legal é que muitos que vêm, eu falo assim, faz o curso. Porque a pessoa precisa se encontrar e ter a ferramenta. Então, ele fazendo o curso, ele cuida de si mesmo. Sim. Ele faz o self-coach, né? Não estou tirando a importância do atendimento, né? De você ter um parceiro. Mas é importante porque, por exemplo, vocês duas estão aqui, você fez um processo de self-coach e a Olivia representa um monte de pessoas que entraram e casaram os dois. O atendimento, ter um coach e ter o curso. Juntou as duas coisas. Então, acho que vocês representam dois grupos de pessoas, dois grupos de alunos, dois grupos de coaches que começaram a história. No meu caso, eu me identifico muito, porque eu entrei e falei assim, não, eu não quero ser atendido, eu quero poder resolver o meu problema, entendeu? Então, eu estou no seu grupo. Eu falei, não, eu quero, e eu fui fazer o curso para isso. Então, não desmerecendo nenhum dos dois lados, porque na realidade os dois tiveram que tomar atitude. Os dois falaram, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer. E tem momentos que a gente precisa mesmo de ter, eu gosto de falar que a gente precisa ter um espelho, e tem uma frase que diz assim, nós enxergamos o mundo através dos nossos olhos, mas nós não enxergamos os nossos próprios olhos. Então, ter alguém, ter uma ferramenta que mostre, ter algo que nos mostre, né, é muito importante para fazer esse processo. Autoconhecimento, autotransformação. E é tão contagiante que hoje a Olivia também, ela se torna minha coach e eu coach dela. Ela faz sessões comigo. Não, a gente aplica ferramentas uma com a outra. Eu tenho uma colocação aí que é a parte, muitas pessoas, por exemplo, quando a gente estuda perfil comportamental, né, nós estudamos isso, e a gente sabe que existem o perfil que o medo é amigo, né? O medo nos dá um poder muito grande para fazer as coisas. Só que a gente tem que lembrar que se nós não dominarmos esse medo... Ele te domina. E aí que está o problema. Então, o problema não é ter medo. O medo é nosso amigo. Ele mostra que algo está errado. Mas se eu puder controlá-lo, ele vai ser muito bom, né? Então, teve o bloco anterior que a gente falou, é sentir as emoções, é ter as emoções, né? E não necessariamente brigar para não ter. Controle emocional não é isso. É você sentir as emoções e você saber usar essas emoções para um benefício, para ter um benefício. Muito legal. Eu queria avançar um pouquinho. E aí eu queria saber o seguinte. Como que Alessandro, você que fez primeiro o posicionamento, você se posicionou como profissional, como que é agora a sua atuação sobre isso? Me dá uma história aí que mostre essa parte da carreira. Porque assim, hoje a gente encontra muitas pessoas, isso não é pouca gente, que se formou, que ou está na carreira dos sonhos, chegou onde ele queria, só que ele não consegue, ele está formado, ele é um médico, ele é um enfermeiro, ele é uma nutricionista,
Tem a entrevista da Sara, que já era uma nutricionista, mas não conseguia avançar dali para a parte pessoal, a parte profissional. Então, assim, ela já tem para começar a fazer a carreira, mas não consegue fazer essa carreira. Como é que foi isso? Como é que é a sua experiência com isso? Olha, eu recebi até um dos meus atendimentos foi de uma profissional da saúde, que ela me procurou porque há 27 anos ela atua como em uma área da saúde, certo? E há 27 anos ela fica incomodada porque ela se denominava não respeitada pelos colegas de trabalho, no sentido de posicionamento. Sabe aquele colega de trabalho que sempre fala assim, você fica trabalhando no Natal que eu vou tirar, a minha folga não é no Natal e sempre você pega a pior parte? E ela sempre se calava diante dessas situações, sendo taxada como legal, gente boa, mas isso não é ser legal e gente boa. Ela parece que tinha medo de se posicionar, de falar, não, eu não gosto, não, eu não quero. E essa profissional me procurou, ela disse, Alessandra, eu quero posicionamento profissional, quero que as pessoas me respeitem, me enxerguem como profissional, que é realmente uma brilhante profissional há 27 anos no mercado. E o trabalho com ela foi fantástico, porque durante o processo ela enxergou nela que ela é capaz de ser maior do que ela se dominava não ser. Porque é assim, Marcos, quando eu não respeito meus valores, as pessoas não vão respeitar. Então, quando passaram por cima dos valores pessoal dela, aí ela ficou ferida, mas engolia aquilo em silêncio. Então, hoje, nós já terminamos o processo com essa profissional. Hoje, ela já fechou 2 contratos com 2 planos de saúde. Então, ela já está atendendo em mais 2 lugares além do que ela atendia. E as pessoas enxergam ela hoje de uma forma diferente, sem ela ter sido grossa, sem ela ter sido rude ou indelicada com alguém. Apenas ela, quando ela tem que falar, não, ela vai saber falar de um jeito certo, e isso cria nela um empoderamento muito grande, cria nela uma autoridade no setor e na área que ela trabalha. É legal então que a gente começa a perceber que quando a gente começa a dizer assim, né, os outros não me respeitam, na realidade ela não se respeita. Está dentro dela, né? Sim, ela exatamente. O processo é aqui, sou eu. Aí vem aquela frase, cada um merece a vida que tem. No início dói, né? Muito. Dói pra caramba. Eu lembro que toda vez que eu abro uma turma e digo isso, aí as pessoas querem... No primeiro momento eu vejo que a galera tem vários querendo me matar. Uhum. Mas depois aquela frase é dita por eles, né? Quando termina o processo, aí a gente repete a frase várias vezes, né? Então, querendo ou não, Normalmente as pessoas querem responsabilizar os outros pelos atos delas, mas quando começam a se responsabilizar, aí o negócio fica bem complicado. Verdade. A felicidade, fica mais sério. A felicidade e o sucesso nas coisas que nós buscamos, ela é inteiramente de responsabilidade nossa. O coach, ele ajuda as pessoas a fixar isso como meta diária, de ter isso com felicidade, porque é igual quando alguém assiste um programa de TV. Eu até vi dia desses um comentário, eu cheguei em uma casa e tinha um comentário assim, nossa, mas esse programa é muito bom, mas ele passa o programa inteiro para revelar o resultado. Aí no outro domingo, a mesma pessoa reclama do mesmo problema e passa as mesmas raivas, as mesmas angústias, e isso vai passando de domingo a domingo. Então nós escolhemos se nós queremos ou não sofrer. Sim. Dessa forma. Aí eu queria fazer uma pergunta, Olivia. A gente estava conversando e como é que é essa ideia? Você chegou já a citar, e eu queria que você se aprofundasse, que eu preciso ter um comprometimento maior comigo, não é isso? Eu preciso entrar um pouco mais, eu preciso me responsabilizar, saber que a responsabilidade da minha vida é minha, as escolhas são minhas. Então, assim, eu queria fazer um desafio, assim, né? Você tem uma atividade, tem alguma coisa que você já possa dar isso para o povo? Então, assim, tem? Então, peraí, então vamos lá. Então, olha só, você que está nos ouvindo, você vai parar agora, dá pausa no vídeo, vai lá, pega uma caneta, pega um papel e começa, então dá pausa agora, pega o negócio, volta. Quando você estiver com isso, você continua, porque aí a Olivia agora vai fazer uma técnica, uma atividade com você, tá bom?
Então, vamos lá, eu vou pedir para você olhar para a câmera, porque o povo vai olhar para você agora, e você fica à vontade para fazer o que você acha que é legal agora para esse comprometimento. Vamos lá, então. Primeiro passo, pega aí seu papel, sua caneta e escreve o que você deseja para você. O que você gostaria de mudar? Ah, eu quero mudar o meu peso. Ai, não, eu quero ser mais confiante, eu quero não ter medo de fazer as coisas. Pense em alguma coisa, vamos tomar como exemplo o peso. Tem que ser bem específico. Exatamente, bem específico. Eu quero diminuir o meu peso, mas você quer diminuir quanto? 10 quilos, 5 quilos, 20 quilos? Estabeleça essa meta para você. Então, primeiro passo, quero perder tantos quilos, ou bem especificamente, quero a partir de hoje não comer mais doce, qualquer coisa que você deseje para você. Escreveu? Então vamos lá para o segundo passo. Pensa nessa meta que você determinou para você e lista com a sua letra, você escrevendo, o que te impede de alcançar essa meta. Em relação à perda de peso, vamos lá. O que me impede de perder 10 quilos é que quando eu vou em aniversário eu como 2 cachorro-quente. Não, o que me impede é que eu acordo de manhã e eu não consigo fazer uma atividade física. Então comece a escrever o que te atrapalha ou aquilo que você acha que te atrapalha a atingir essa meta. Escreveram? Agora leia aí as suas metas, aquilo que você escreveu. O que você pode fazer para contornar aquilo que você acha que te impede? O que você agora vai determinar de meta para você, que você pode começar hoje? Então comece a escrever coisas que você consegue fazer. Não vai escrever assim, não, para perder 15 quilos eu vou ter que fazer uma bariátrica. Não, a bariátrica você não consegue fazer de hoje para amanhã. Então coisas que você consegue fazer hoje. Não, hoje então em vez de comer 3 colheres de arroz, eu vou comer 2. Se isso é uma coisa que você considera que é importante para a sua perda de peso, ou para você atingir a meta que você escreveu lá no início, o seu estado desejado, você vai escrever. Agora, depois que você escreveu, você vai ler e você vai se comprometer com você. Eu me comprometo a comer apenas 2 colheres de arroz na hora do almoço. Eu me comprometo a todos os dias de manhã fazer uma caminhada. Tem aquilo como um cartão para você, para te enfrentar. É você enfrentando você mesmo. E quando você lê aquilo, quando você sentir que você enxergar que você não cumpriu a sua meta diária, vai ser uma decepção sua com você. E quando a gente se decepciona com a gente mesmo, é muito pior do que quando a gente se decepciona com uma outra pessoa. Então comece a estabelecer metas e comece dessas metas de escrever as atividades possíveis que você considera conquistáveis e realizáveis por você. E o fato de ser com a sua letra, você escrevendo, é o seu comprometimento com você. Então, aí não tem como dar errado. Então, voltando agora, você vai pegar, se você teve qualquer... porque o tempo foi rápido, então você vai, volta, vai pausando o vídeo para você poder escrever, e aí você tem algumas perguntas e um posicionamento para você poder lidar com você mesmo. Ok? Alguma outra coisa para fechar essa atividade? Importantíssimo. Acredite em você, acredite nos objetivos que você colocou para você e vá em frente que você vai conseguir com certeza. Os processos podem ser rápidos? Pode acontecer assim? Pode. Pode? Pode. Eu vi uma frase antes da gente gravar, a gente estava conversando e a Alessandra, eu vou pedir para você falar o rápido e vou citar uma frase da Alessandra. Tá. Ela disse assim, sou coach 24 horas. Me explica esse negócio, como é que é o processo rápido e um processo de coach 24 horas? Me explica isso. Eu estava voltando do meu trabalho e dei uma carona para uma senhora e ela começou a me contar da vida. Eu tenho uns filhos que não ligam para mim, eu sou separada, eu chego em casa de noite, eu tô cheia de dor, eu só fico na cama, eu tô entrando em depressão. Eu falei, não, eu tenho que ajudar essa mulher. Meu Deus do céu, ela não entrou aqui nesse carro por acaso. E aí só de conversar, só de explicar para ela
coisas que ela poderia fazer por ela mesma, um relaxamento, exercícios de limpeza emocional, ela se conscientizar e prestar atenção nas coisas que ela estava fazendo, nas coisas que ela estava permitindo que os outros fizessem nela, ela já mudou. Aí eu passei o telefone, né, caso ela precisasse de alguma outra orientação, que eu achei que ela nunca mais ia encontrar essa mulher. Liguei e ela estava assim, outra pessoa. Ela estava calma, ela tinha consciência daquilo que ela estava fazendo, ela não estava feliz no trabalho dela, então ela já correu atrás para dar um outro jeito, para ser transferida. Então, assim, foi uma carona de 40 minutos. E foi o que foi necessário para mudar a vida dela. Show. Então, uma das coisas que a gente pode perceber, a gente tem um coach direto, né, vamos dizer assim, dentro de uma sessão, e você tem um coach indireto que a gente começa no bate-papo, numa conversa. E o legal de ser o coach é que você pode influenciar as pessoas ao seu redor. E como é que é esse negócio 24 horas aí? E aí, Alessandra, é isso mesmo? É isso como mesmo. É que é? Me fala um pouquinho mais aí, que a frase foi sua, então agora fecha aí com essa frase. Eu digo que nós não fazemos coach, não exercemos, nós somos o tempo todo, 24 horas, somos coach e impactamos, transformamos vidas, seja do rapaz da padaria, do açougue, do mercado, da moça que entrega o jornal, enfim, nós impactamos e transformamos vidas. É bom lembrar também que eu vi esses dias atrás, Marcos, uma frase dizendo que coach são só conselhinhos. Não, coach não é conselhinho. Não é mudança de vida. Coach é uma metodologia, ele tem uma base, é uma metodologia que transforma, não é conselhinhos, né? Não é consultor, não somos terapeutas, não somos psicólogos, não estamos roubando e nem ocupando o espaço deles. É uma metodologia diferenciada que faz uma transformação praticamente instantânea na pessoa. Eu tenho vários alunos que são psicólogos, né? Sim. Por exemplo, na turma de vocês tinha, né? A Natalina, a Ana, sim. Né? A própria Carol, que acompanha minha filha, que está fazendo psicologia também. A gente tem outros alunos também. Então, assim, na verdade é uma metodologia que ela veio para, por exemplo, vocês montaram um programa que juntou a expertise de vocês da parte da nutrição com o coach. Então, ou seja, o coach ele se adapta a qualquer processo. Ele se adapta a qualquer área humana, porque ele desenvolve a pessoa que está fazendo o processo. Então, o legal é que o coach pode estar em qualquer área. Aí, eu já quero entrar em outro assunto. Sim. Quando a Olivia estava falando de pessoas tristes, eu tenho que ajudar essa mulher e tal, e a gente sabe que hoje um dos maiores problemas que tem é a solidão, e também vai para um lado das pessoas se sentirem tão afastadas, elas se afastaram tanto que elas não veem mais um princípio para viver, elas não querem mais viver. E aí vem automutilação e vai chegar em suicídio, né? Algumas vão para o lado do suicídio. E aí a minha pergunta tem jeito? Tem. Dá para fazer? Coach ajuda com a parte de inteligência emocional? Os dois juntos resolvem? Me diz aí, como é que foi Coach essa história? transforma, Marcos. Tem uma experiência de uma paciente, de uma cliente, que eu não a conhecia. Na realidade, a família entrou em contato e falou assim, olha, você tem que conversar com ela, porque ela precisa da sua ajuda. Ela quem? Nossa, aí contaram dessa pessoa. É uma pessoa que estava confinada no quarto há 5 meses. Ela ficou vários dias sem tomar banho e ela já tinha tido 6 tentativas de suicídio sem sucesso. Porque cada vez tinha alguém que salvava ela, graças a Deus. E no decorrer desse processo, ela já não estava tomando banho, se alimentando, e estava como se fosse, de fato, um animal encurralado e não queria visitas. Aí eu falei, gente, como que eu vou atender essa pessoa? Ela falou assim, não, e a família estava insistindo, estava querendo mais do que ela. É óbvio que nessa situação a pessoa não está querendo, não tem forças para buscar. Ela quer sair, mas não tem forças para sair dessa situação. E foi por telefone. Nós ficamos 2 horas ao telefone, passaram o telefone para ela. Inicialmente ela ficou muito brava, né? Por que eu estava ligando, por que ela não queria mais viver, e começou a contar os fatos. E através de 2 horas de sessão
por telefone. Eu apliquei uma ferramenta que é chamada de Valores e Eu Sou, que é onde nós conseguimos fixar nela a missão de vida dela. Para que ela nasceu? Né? Quem são as pessoas importantes na vida dela? Como que ela imagina que a família vai estar se sentindo? Então eu peguei o medo dessa mulher e usei a favor dela. O medo dela de perder os filhos, de perder a família, e utilizei a favor dela. Bom, o exercício no término dessas 2 horas foi o seguinte. Amanhã, disse a ela, pela manhã eu gostaria que você tirasse uma foto de você saindo de casa. E ela fez muito mais, Marcos. No dia seguinte, ela me mandou uma foto via WhatsApp dela na praia. Ela foi bem cedo, porque como ela tem pânico, ela não queria encontrar muitas pessoas, então ela foi pela madrugadinha, tirou uma foto e voltou correndo para casa. Então, assim, foi um passo muito grande. Sim. E o processo todo terminou para ela ter a consciência de procurar, de fato, um psiquiatra, que é o que ela precisaria naquele momento. E continuamos com o processo de coach e psiquiatria. Entendi. Então você atuou com a parte do coach com inteligência emocional. Eu estou toda hora frisando isso, porque a gente precisa lembrar que quem estuda coach sabe que o coach ele teve etapas de evolução. Então você tem o coach tradicional, que é uma metodologia focada só na parte do coach. E o que nós desenvolvemos no Instituto Advento e o que nós estamos conversando é coach, a mentoria, o coach, mentor e inteligência emocional, com técnicas de PNL também. Então, quando a gente junta isso e tem esse coach, né, de uma geração mais avançada agora, mais nova, esse coach, por ter a inteligência emocional e a PNL junto, a gente pode fazer esses trabalhos que a gente realiza. Então, é bom deixar isso claro para você que está nos assistindo, porque você pode ser, por exemplo, coach e falar bem assim, mas peraí, eu não sei fazer nada disso, eu não sei fazer uma limpeza emocional. Então, é bom lembrar, e a gente deixa isso bem claro, que é uma técnica diferente que nós aqui, né, vocês vieram, fizeram o curso, tem especializações, não devem parar. Eu lembro que teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, posso fazer um curso em outro instituto? Eu falei, cara, eu faço. Eu já fiz 11 cursos de coach para tudo quanto é lado, já vi dos outros, então você cresce nesse aprofundamento. Então, se você é coach e o que nós estamos falando, você não está entendendo, meu amigo, entre em contato com a gente e você vai entender um pouco melhor. Agora eu queria que a gente abrisse um pouco mais. Eu quero abrir um pouco aí. Você falou sobre a parte do suicídio, certo? E eu queria entender que existem também crenças que nos limitam. Então eu vou passar primeiro para você falar para mim de uma crença limitante, depois eu vou pedir para a Olivia, que vai ser também uma crença da pessoa de um desassociar de algumas coisas. Então vai lá. Alessandro, como é que seria essa parte de crença limitante? Ela pode me prejudicar? Pode ter um problema mesmo? Pode ser que eu pare de viver por causa de uma crença que eu estou tendo? Vai lá, fica à vontade. Sem dúvida, né? Crenças são pensamentos enriquecidos e cheios de convicção. Isso são crenças, pensamentos limitantes, paradigmas, crenças que limitam a cada um de nós de seguirmos, de alcançarmos um objetivo. De fato tem. Há casos, e é importante a todos que têm filhos, né, ou quem cuida dos pequenos, porque desde criança a gente costuma implantar crenças limitantes nos nossos filhos ou nos pequenos que cuidamos. Quer ver um exemplo? Tira esse dinheiro da boca, menino, dinheiro é sujo. Aí a criança cresce ouvindo isso constantemente. De fato, o dinheiro não é para colocar na boca. Mas com o coach nós aprendemos a usar as palavras de uma forma correta. Que tal tirar o dinheiro da boca, meu filho, porque dinheiro não é comida? Pronto, já você não fez ele pensar que o dinheiro é sujo. Ou seja, tudo que é sujeira não tem valor. Pode crescer, sim, uma criança, se tornar um jovem que não valoriza nada que compra com o dinheiro porque dinheiro é sujo. Ou que não, quem sabe um adulto que não gosta muito de trabalhar, né? Quer coisas fáceis. Um outro aspecto das crenças, uma paciente minha de nutrição, né, que chegou e no decorrer do processo de consulta nutricional, nós expandimos para as sessões de coach. E pensa numa pessoa que cresceu ouvindo alguém dizer assim,
e isso é muito comum, Marcos. Fulana, ou mencionado muito para mulheres, né? Fulana não tem problema nenhum de saúde. Isso é se envergonhice, ou quando arrumar um homem, ela melhora. E essa paciente, ela tem mais de 40 anos e anorexia nervosa. E ela tinha esse pensamento limitante de que se ela arrumasse um relacionamento firme e duradouro, ela iria sarar. Então ela excluiu a obrigação do nutricionista, do profissional de saúde, do médico, de todos os profissionais, do terapeuta, que iriam ajudar ela, porque ela centralizou na fala dos pais, dos irmãos, da família, dizendo que quando ela arrumar um homem, ela iria sarar. É dessa forma. Frases malditas, né? Isso. Malditas. Aí vira uma maldição, levando e tudo. E me diz uma coisa, essa mulher, por exemplo, provavelmente ela já estava casada? Não. É interessante quando a gente foca em uma crença limitante, aquilo que nós queremos a gente não alcança, né? Então, ela focava em um relacionamento, mas esse relacionamento não vinha porque ela não tinha um relacionamento saudável com as pessoas. E quando vinha, não durava, justamente porque para ela é uma obrigação, né? Ela não vivenciava isso de uma forma natural. Sim. Né? Um outro exemplo pequeno foi que, dia desses, passando na calçada do meu estabelecimento, uma mãe disse para a criança que estava chorando. Pensa assim, a mãe saindo do supermercado e a criança queria alguma coisa do mercado e ela não pôde adquirir. E falou, para de chorar, menino, você chora para tudo. Gente, essa criança vai crescer com o pensamento que chorar não é legal. Você acha que essa criança vai ter emoções para expressar? Quem sabe numa dor, num choro, um sentimento, ou quem sabe até num velório, numa situação em que deva chorar. E se pegar esse choro literal e puxar ele para um outro lado simbólico, é uma criança que não vai pedir desconto para ninguém, não vai chorar, ele nunca vai aprender a pedir ou implorar ou conquistar alguma coisa através do choro ou pedir alguma coisa. Uma frase pode levar a pessoa para... Tem alguns caminhos, mas são caminhos que vão ser criados. A frase cria um caminho muito ruim. Né? Sem dúvida. A gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu lembro foi aqui no escritório, conversando, um dos que é aluno e trabalha junto comigo, o Ítalo, e aí eu estava policiando, ele veio e falou uma frase, falei, cara, muda a frase. Então, eu não consigo fazer isso. Eu falei, coloca só um ainda. Eu não consigo ainda fazer isso. Muda tudo. Como um ainda muda tudo. Então, frases aí, buscando parte religiosa, a gente sempre busca ciência e religião, não uma religião fanática, mas uma religião que expressa uma espiritualidade. Eu gosto de lembrar do próprio livro de Tiago, que fala sobre isso. Que a minha boca ela pode ser uma maldição, eu posso amaldiçoar, ou eu posso abençoar a pessoa. E aí o legal é que lá usa duas expressões, duas ilustrações. Uma é do leme de um navio. Então o leme está dentro do navio, faz parte do navio. Então eu posso me abençoar, ou eu posso estar trazendo uma maldição para mim mesmo, através da minha fala. E lá depois traz o fogo e o bosque. O fogo não faz parte do bosque. Então o Marcos, ao expressar algo, pode amaldiçoar ou abençoar, por exemplo, a Olívia ou a Alessandra. Então a minha boca ela pode servir tanto para mim quanto para o outro, tanto para um lado de bênção ou maldição. Então você que está participando com a gente, eu queria fazer uma pergunta para você. Quais são as palavras que você está usando? Quais são suas posturas? Por exemplo, a Olívia nos deu uma atividade para a gente poder reconhecer e ver o que eu quero. Então lembre que a sua postura física, as suas falas, as suas atitudes, os seus comportamentos, tudo isso é você. Quer mudar de vida? Você tem que mudar as suas estruturas, porque isso vai mexer com você, isso vai mudar quem você é. Você saber a neurobiologia, né? Você estudar um pouco como funciona, é interessante para você saber que as emoções estão está em tudo, as emoções estão em tudo. E é bom a gente saber disso. Quer mudar? Você tem que mudar, você tem que ter uma postura diferente. Eu queria avançar um pouco, que a gente passou a crença limitante, eu quero ver outra.
de associação e desassociação. Isso pode ser uma coisa ruim, como pode ser uma coisa boa. Olivia, me fala aí, o que você já viu de experiência em cima disso? Então, eu atendi uma cliente que ela teve um relacionamento com um rapaz, terminou o relacionamento e esse rapaz casou. Só que ainda existia sentimento entre os dois, mas ela seguiu o caminho dela e ele seguiu o caminho dele com a esposa. Só que essa cliente, ela começou a ganhar peso, ela começou a ficar descuidada, porque na cabeça dela, como ainda havia sentimento entre os dois, se ela ficasse mais atraente, se ela se cuidasse, ela ainda ia acabar partindo para uma traição e isso decepcionaria ela e o filho dela. Entendi. Então, ela se privava dos cuidados com ela, cuidar do cabelo, fazer atividade física, perder peso, com medo de atrair o ex-parceiro, então casado. Então, ela se privava de várias coisas. Então, com o coach, eu consegui desvincular essa ideia dela do cuidado e atração, que ela poderia se cuidar, ficar bem com ela mesma, sem despertar interesse. Ou se houvesse interesse da parte dele, de acordo com os valores que ela tem, né, que são dela, ela não se entregaria a essa traição. Então hoje ela tá assim, super feliz, tá fazendo Muay Thai, já perdeu 15 quilos, tá cuidando do cabelo, da pele e feliz da vida. Então assim, desvinculou essa imagem de cuidado com ela, da traição e decepção. E aí passou a ter uma vida diferente. Completamente. Quando você fala de associação e desassociação, é legal a gente lembrar que são mecanismos que nós utilizamos, né? A PNL, a gente usa muitas técnicas da PNL para isso, para associar e desassociar. E aí pode ser que alguém esteja nos assistindo e aí você pode ter uma série de associações e desassociações. Uma delas, por exemplo, que serve muito para as mulheres e que acontece de uma forma até maior do que deveria, no sentido assim de gerar muito sofrimento, é a desassociação na área sexual. Porque foi dito para a mulher durante muito tempo que sexo era pecado, que tinha que ser feito no escuro, que não podia conversar, era um tabu. E muitas mulheres desassociam. Então elas entram para uma relação sexual e quando ela está na relação sexual, o corpo dela está ali, mas a cabeça dela não está. Então essa mulher, por exemplo, é uma que não vai alcançar um orgasmo, por exemplo. Então a gente, como está conversando, é um programa focado, um curso focado para mulheres, é bom lembrar que você pode refazer isso. Da mesma forma que teve uma desassociar na sua história, a gente pode associar também. Isso não é só para mulheres, mas no caso aqui a gente está falando especialmente para mulher, né? Então você pode associar coisas boas e começar a viver, e aí pode fazer com que volte para cá. Se fez sentido, se o que nós falamos, o que a gente está conversando com esse bloco, com a Alessandra e com a Olivia, se fez sentido para você, se você quer fazer uma mudança, se você quer se transformar, volto a te falar. Dá uma olhada nos coaches que você vai ter no final, faça o seu atendimento, vá para lá, gaste esse tempo, eles vão estar fazendo algo especial para você, mas é importante você estar fazendo um atendimento para mudar a tua história. Eu vou te falar que eu consigo olhar para a minha história e perceber que o coach foi o divisor de águas. Foi quando eu comecei a mudar. E se eu não tivesse apostado, não tivesse, como vocês falaram, vontade e atitude para ir fazer e ter as ferramentas certas, por exemplo, essa conversa aqui hoje não seria possível. Então eu acho que tudo é atitude, é você ir lá e fazer. Perceba, nós não estamos falando que você vai virar um super-homem, uma mulher maravilha, que você não tem problemas, que nada te afeta. Ao contrário, a gente está falando para você viver, você ser aquilo, cumprir a tua missão. Você despertar e colocar os recursos que você já tem. Para você ser feliz, para sua família ser feliz, para aqueles que você ama poderem compartilhar da tua felicidade. Muito obrigado por você estar conosco, a gente vai dar uma pausa
ok? A gente volta depois nos próximos blocos e já te agradeço que você está nos acompanhando. Então, até daqui a pouco. Até o próximo vídeo.